Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Calcule a massa em gramas e o número de átomos existentes, então são duas perguntas aqui, ó. A massa e o número de átomos existentes em 5 mols de átomos de bário e 1,4 mols de átomos de enxofre. Então a gente vai calcular aqui algumas coisinhas, né? São 4 cálculos que a gente vai fazer aqui. A massa do bário, tá? O número de átomos do bário, a massa do enxofre, em 1,4 mol de enxofre, e o número de átomos de enxofre nesse 1,4 mol de enxofre também. Então vamos lá, primeiro a gente vai fazer os cálculos para o bário, tá? Vamos fazer na ordem que a questão passou. O bário ele tem como símbolo químico Ba. Então eu vou ficar utilizando o símbolo Ba para falar do bário, tá bom? E a questão ela veio aqui e me passou 5 mols de átomos de bário. Então a gente tem como informação 5 mols de átomos de bário. Beleza. O que a gente quer saber, né? A gente quer calcular a massa dele. Primeira coisa, qual a massa do bário, né? Que a gente tem 5 mols. Então, para a gente fazer esse cálculo, você vai vir até a tabela periódica, só para pegar uma informação aqui que é importante. Ó. Vem aqui no bário. Tá vendo a massa dele aqui, ó, aqui embaixo? Isso aqui, ó, a tabela está chamando de peso atômico. O peso atômico dele é de 137,33. A gente poderia arredondar para 137 para facilitar nossos cálculos, tá? Então, ó, 137 é a massa que a gente tem aqui, ou o peso atômico dele. Tá? Bem pequenininho tá aqui, massa atômica relativa. Acho que não vai nem dar para vocês enxergarem daí. Mas está aqui, massa atômica relativa ou peso atômico. 137. Esse é o do bário. Depois, a gente vai acabar utilizando do enxofre, né? A questão também passa o enxofre, ó. Esse daqui é o peso atômico dele, ou massa atômica relativa. 32,06, que eu vou ficar chamando de 32, tá? Aproximadamente 32 mesmo. Então, beleza. Vamos voltar para a nossa questão agora. Olha só. Você lembra qual que era a massa do bário? 137, tá bom? 137. Aquela massa, deixa eu voltar aqui rapidinho, ó. Esse 137 aqui, ele é a massa atômica que a gente tem do elemento químico, tá? Ou peso atômico, é a massa ou peso de um átomo. Só que a gente pode extrapolar esse valor e utilizar ele para 1 mol de átomos. A gente vai chamar esse valor de massa molar. Vou colocar aqui ó, um Mzão, 137 gramas por mol. Isso aqui significa o seguinte, ó, a gente vai chamar isso aqui de massa molar, aquele mesmo valor da tabela periódica. Massa molar é a massa que você tem em gramas para cada 1 mol dessa substância. Então aqui eu não estou falando de um átomo, eu estou falando de 1 mol de bário, tá? Aquela massa lá, numericamente 137, também poderia ser a massa de um átomo, mas não em gramas. Seria 137 unidades de massa atômica. Isso aqui é para um átomo. Quando eu estou trabalhando com uma unidade como grama e falando de átomos, a gente não está falando de um átomo, estamos falando de 1 mol desse átomo. É uma quantidade extremamente grande, aproximadamente ali 600 sextilhões de átomos, tá? Para dar só 137 gramas. 600 sextilhões de átomos de bário, aproximadamente, dão 137 gramas de bário, aproximadamente. Beleza? Então, vamos lá. Se eu tenho 137 gramas de bário, ó, estou tirando a massa molar. Em 1 mol de bário, é o que a massa molar está dizendo, 137 gramas por mol. Em 1 mol de Ba, qual que vai ser a massa em gramas de bário que a gente vai ter se tivermos um número de mols de 5 mols de bário, que foi o que a questão passou para a gente. É isso que eu estou perguntando para a regra de 3. Ó, eu estou comparando, aqui eu fiz duas colunas, uma com unidades de massa e a outra com unidades de mol. Tá? E aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma regra de 3, que é a multiplicação cruzada. Você vai pegar o x e multiplicar por 1, você vai ter aqui x vezes 1
que vai ser igual a 137 multiplicado por 5. Aí você tem 137 vezes 5. X vezes 1 vai dar x. 137 vezes 5 a gente vai fazer aqui no lado, ó, 137 multiplicado por 5. Primeiro temos 5 vezes 7 que vai dar 35, sobe 3, desce 5. 5 vezes 3 é 15, mais 3 vai dar 18. 5 vezes 1 é 5, mais 1 vai dar 6. Resultado de 137 vezes 5 são 685, tá? 685 o quê? Gramas, pessoal. Gramas de bário. X não era gramas de bário? Então, aqui embaixo você vai colocar gramas de bário. Essa daqui foi a primeira pergunta, né? Que qual que era a massa que a gente tinha? Ó, calcule a massa em gramas. Agora o número de átomos de bário. Vamos para o número de átomos. Pessoal, em 1 mol, isso aqui é para qualquer átomo, tá? Em 1 mol, então a gente vai calcular. Eu poderia ter marcado aqui, né? Ó, o que a gente está calculando. Vou colocar aqui em cima massa do bário. Agora eu vou colocar aqui, ó, número de átomos de bário. Tá. Olha só, 1 mol, pessoal, de qualquer elemento químico. Isso aqui você vai ter que decorar, tá? 1 mol é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Como eu estou falando de átomos, 1 mol de bário são 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de bário. Tá? Isso aqui é para qualquer átomo, então pode decorar esse valor aqui. Essa é a quantidade que equivale a 1 mol. Se falar, eu tenho 1 mol de carbono, você tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Eu tenho 1 mol de oxigênio, então você tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio. Você está entendendo, né? Decore isso daqui, você precisa saber. As questões não vão ficar te passando essa informação aqui sempre não, tá bom? Então a gente vai falar o seguinte, ó, se eu tiver 1 mol de bário, quantos átomos de bário eu vou ter? Eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de bário. Só que se você for na questão, o que ela fala? Ela fala que você tem quantos mols de bário? Não são 5 mols? Então, com 5 mols, você vai perguntar aqui, ó, com 5 mols de bário, qual que é o número de átomos de bário que a gente vai ter? Qual que é o número de átomos de bário? Para você descobrir esse número de átomos, você vai fazer uma multiplicação cruzada chamada regra de 3. Você vai pegar aqui o x e vai multiplicar ele pelo número 1. Então vai ser x vezes 1, vou colocar aqui embaixo, x vezes 1, que vai ser igual a 5 multiplicado por 6 vezes 10 elevado a 23. É 5 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. X vezes 1 vai dar x. Aqui você vai fazer 5 vezes 6, não é 30? Então vai dar 30 vezes 10 elevado a 23. Essa resposta já é válida. Você tem 30 vezes 10 elevado a 23 átomos de bário. Só que se você quiser deixar essa resposta mais bonita ainda, você vai fazer o seguinte, você vai movimentar a vírgula do 30. Onde está a vírgula do 30? Ah, professor, não tem vírgula. Se não tem, está aqui, ó, depois do último algarismo, né? À direita. Você vai andar essa vírgula uma casa para a esquerda. Para que esse número 30, ele se transforme no número 3, ou 3,0, né? O número 3, ele é um número maior do que 1 e menor do que 10. Quando você tem um número maior do que 1 e menor do que 10, multiplicando pela base 10 elevado ao expoente, você tem uma notação científica. Só que como eu movimentei a vírgula daqui para cá, eu movimentei ela uma casa para a esquerda, esse algarismo aqui, esse expoente aqui, ele vai aumentar uma unidade, ele vai de 23 para 24. Então, movimentei a vírgula para cá, eu estou transformando em notação científica. O meu valor vai ficar assim, ó, 3 vezes 10 elevado a 24 átomos de bário.
As duas respostas são válidas, mas a segunda está em notação científica e muitos professores vão pedir, às vezes exigir, que você coloque em notação científica, tá bom? Então aprenda a fazer essa transformação do número aqui que está multiplicando por uma base 10 elevado a um expoente para um número em notação científica. Quer aprender mais sobre isso? Não vou ficar dando todo o passo a passo nesse vídeo de notação científica, senão vai ficar imenso, tá? Entra no canal do Estuda Mais, vai na aba de playlists e tem uma playlist lá inteira sobre notação científica, aqui no YouTube mesmo. Clica aqui no íconezinho do canal, entra no canal, vai em playlists e lá vai ter uma playlist de notação científica para você aprender a fazer isso, tá? Agora a gente vai continuar a nossa questão. A gente calcula a massa do bário e o número de átomos de bário. Agora a massa e número de átomos de enxofre. Só que como a gente já aprendeu, vai ficar um pouquinho até mais rápido, mais fácil de fazer, né? Ó, primeiro, massa do enxofre. Massa do enxofre. E o símbolo químico do enxofre, já vou colocar aqui na frente, ó, é a letra S, tá? Pela tabela periódica, não sei se vocês vão lembrar, a massa molar do enxofre, a gente tinha visto lá, ela era igual a quanto? 32, né? Você vai colocar assim, ó, 32 gramas por mol. Isso significa que você tem 32 gramas de enxofre para cada 1 mol de enxofre. Isso aqui eu estou fazendo sem olhar a questão. Agora vamos olhar para a questão. Quantos mols eu tenho? 1,4 mols de átomos de enxofre. Qual que vai ser a massa em gramas? Você vai vir aqui, ó, vai perguntar para a questão. Qual que é a massa em gramas de enxofre que eu vou ter se eu tenho não 1 mol, mas se eu tenho 1,4 mol de enxofre? Você vai fazer uma multiplicação cruzada para descobrir o valor do x. X vezes 1 vai ser x vezes 1 vai ser igual a 32 vezes 1,4. 32 vezes 1,4. X vezes 1 vai dar x. 32 vezes 1,4 a gente vai fazer aqui no lado, ó. 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 3 é 12. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 3 é 3. Vamos somar esses valores aqui, ó. Vai dar 8, 4 e 4. Tinha uma vírgula aqui, ela desce para cá. Resultado, 44,8 gramas de enxofre, não é? Então tá aí, ó. A primeira já está resolvida. Bem simples, né? Ó. Era x que eu estava procurando, que era a massa em gramas de enxofre, tá aí. Encontramos ela. Agora a gente vai calcular o número de átomos de enxofre. Olha só. Agora são o número, né? O número de átomos de S. A pergunta que a gente vai responder. Partindo-se do padrão que a gente sabe que em 1 mol de enxofre a gente tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de enxofre. Isso aqui é para qualquer valor, né? Por isso eu já estou colocando aqui. Com 1,4 mol de enxofre, que foi o que a questão passou para a gente, qual que vai ser o número de átomos de enxofre que a gente vai ter? Regra de 3 para a gente descobrir. O x vai multiplicar por 1, o que vai dar x. Né? 1,4 vai multiplicar por 6 vezes 10 a 23. Então, você vai ter 1,4 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Aí você tem aqui 1,4 vezes 6. Deixa o vezes 10 a 23 ali paradinho por enquanto, tá? Só vou fazer a multiplicação entre esses valores aqui, ó. 1,4 e o 6 por enquanto. 6 vezes 4 é igual a 24. 6 vezes 1 é 6, mais 2 vai dar 8. Tem uma vírgula que ela desce para cá. Resultado, x é igual a 8,4. Você copia agora o vezes 10 a 23 aqui na resposta, ó. Vezes 10 elevado a 23. O que? Átomos de enxofre. Ah, professor, e agora a gente passa para a notação científica? Não precisa, já está em notação científica. Porque esse valor aqui, ó, é maior do que 1, menor do que 10, não é? Maior ou igual a 1 e menor do que 10, multiplicando por uma base elevado ao expoente, já está em notação científica. Não precisa fazer mais nada. Então, terminamos essa questão, descobrimos aí o número de átomos de enxofre,
a massa de enxofre que a gente tinha naquele número de mols que a questão passou, o número de átomos de bário e a massa do bário também que a gente tinha naquele número de mols que a questão passou. É uma questão um pouco grande porque ela tinha 4 perguntas dentro dela. Mas eu espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!